Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Lopes e este é o Caderno Regional. Veja os destaques da edição desta segunda-feira. É hoje. Promovido pela Santa Cecília TV, Fórum de Debates Porto e Negócios discute no Teatro Coliseu a ligação seca entre Santos e Guarujá. Escola de Artes Cênicas de Santos completa 10 anos de muita arte e formação de qualidade. E no Dia Mundial da Juventude, uma entrevista com a escritora Lúcia Teixeira. Acontece neste momento no Teatro Coliseu, no centro de Santos, a abertura do Fórum Porto Negócios, que vai debater as alternativas de ligação seca entre Santos e Guarujá. A repórter Amanda Barbieri está lá e tem mais informações. Amanda, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Teatro Coliseu, onde o Sistema Santa Cecília de Comunicação realiza neste momento o primeiro fórum de debates para falar sobre qual seria a principal ligação seca entre Santos e Guarujá. Discute-se muito a realização de uma ponte que vai ligar as duas cidades. A construção dessa ponte seria realizada pela Ecovias. E esse fórum é justamente para saber qual seria a melhor alternativa. Então nós vamos ouvir autoridades portuárias, nós vamos ouvir vereadores, deputados, vamos ouvir a população em geral, para saber qual seria a melhor solução, não só para os moradores da Baixada Santista, mas também para turistas, para toda a população que precisa dessa ligação, que há tantos e tantos anos é discutida, não só aqui na cidade, mas em todo o país. A principal alternativa, para permitir a expansão do Cais Santista, caso aprovada, é a ponte, que já está orçada, inclusive, no custo de 2,9 bilhões de reais. Então, hoje, nós estamos aqui, junto com toda a equipe do Sistema Santa Cecília de Comunicação, para discutir esse importante passo aqui da cidade e para toda a Baixada Santista. Voltamos com você aí no estúdio, Carlos. Obrigado, Amanda. Um bebê aguarda cirurgia urgente no coração em Santos. A menina é vítima de uma cardiopatia congênita grave e está entubada à espera de uma vaga em um hospital de São Paulo. Meu coração fica apertado, mas eu tenho uma esperança que minha filha vai conseguir. A caçula desta manicure, Eloá Vitória, tem quase 2 meses e está na UTI pediátrica da Santa Casa de Santos desde o dia 26 de julho. O bebê aguarda vaga para uma cirurgia no coração pelo Sistema Único de Saúde. Eles falaram que o caso dela é cirúrgico, que ela tem que fazer uma cirurgia para poder arrumar o probleminha dela, E que essa cirurgia ela não é feita aqui na Baixada, porque o estado dela se agravou, que eles não conseguem resolver aqui na Baixada, somente em São Paulo. A cada dia de espera aumenta a angústia desta mãe. Ela diz que a família vai recorrer à justiça para poder realizar a cirurgia o mais rápido possível. Uma advogada viu meu caso na televisão, mandou outra pessoa me procurar. Ela me procurou, nós estamos entrando com uma ação judicial para ver se consegue essa vaga mais rápido possível. Bem, a Santa Casa de Santos informou que o hospital não tem contrato para a realização de cirurgia cardíaca pediátrica pelo SUS. Por isso, caso se está no sistema CROSS, aguardando vaga para a capital. Já a Secretaria de Saúde do Estado informou que a paciente não apresenta condições clínicas para transferência porque está em tratamento anti-infeccioso. Sendo assim, não basta a disponibilidade de vagas para realizar a transferência, pois a menina precisa estar com o quadro estável e livre de infecções. Vamos torcer pela menina Eloá Vitória para que tudo dê certo. Uma das principais áreas de lazer de Praia Grande foi revitalizada e ganhou um deck de pesca. A área de lazer Ézio da Láqua, conhecida como Portinho, fica nas margens do Mar Pequeno, no bairro Sítio do Campo. O espaço de 41 mil metros quadrados está de cara nova e ganhou atrações. Essa é a terceira revitalização, é uma etapa constante. O Parque Leopoldo, que fica no outro extremo do parque, com o Parque do Portinho, vão se interligar para uma passarela no futuro. Tem uma área de 300 mil metros de área de preservação ambiental que passa o Caminho do Rei embaixo, que é o primeiro lugar que a Anchieta passou para ir para a praia e descer em direção ao Itanhaém. Nós queremos integrar esses dois parques.
Com a revitalização, o parque passou a abrigar a sede dos grupamentos Canil e Ambiental da Guarda Municipal. Também foram construídos 7 novos quiosques com churrasqueiras e mesas. A principal novidade no Portinho é o deck de pesca, ao lado da Escola de Esportes Náuticos. Com 73 metros de extensão e 5 metros de largura, foi feito com madeiramento ecológico plástico. Aprovado o deck? Aprovadíssimo, entendeu? O lugar aqui é bem espaçoso, bem estruturado aqui, o local é bem localizado, perto de regiões, entendeu? Perto de mangues, né? Gostoso aqui. Tá ótimo, tá muito bonito, confortável, né? Legal. Fica melhor para pescar? Bem melhor. A reforma demorou 1 ano para ficar pronta e custou aos cofres públicos da Prefeitura, detalhe, R$19 mil. A maior parte da obra foi financiada pelo Ministério do Turismo, R$1.825.000. A entrada no Portinho é de graça. Após quase um mês, alunos da Unisanta concluíram a participação no projeto Rondon do governo federal, que busca desenvolver comunidades carentes por meio de treinamentos ministrados por professores e estudantes universitários. A operação começou no dia 5 de julho em 12 municípios do Acre. O projeto Rondon é aberto para a universidade toda. Tá? Os requisitos do Ministério é que os alunos estejam em curso de graduação, exclusivamente, e que estejam cursando a segunda metade do curso. Então, normalmente, no terceiro, no quarto, no quinto ano de curso. Ele é um projeto onde a gente imagina as principais dificuldades do município, quais são as principais dificuldades e defasagens deles, e a gente tenta fazer, então, ações que tentem suprir essas deficiências. Mas, se alguma dessas ações que a gente propõe, por exemplo, alguma secretaria do município já desempenha, então aí o prefeito faz a sugestão de nós substituirmos. Então, pode acabar sendo tirada alguma oficina e acrescentada alguma outra no lugar. A Unisanta e a Universidade do Vale do Itajaí realizaram 37 oficinas na cidade de Brasileia, entre elas de artesanato e empreendedorismo. Na parte de geração de renda, nós ainda fizemos, suplás, então a gente ensinou a fazer fuxicos, na verdade, com chita e resto de retalhos também. Então a gente fez um suplá grande com fuxicos e também um porta-guardanapo. Muito facinho de fazer, que eles podem estar fazendo com os retalhos que eles têm mesmo em casa. Nós fizemos também a parte de customização de camiseta, que eles não sabiam fazer, principalmente aquela de você estar clareando o tecido, então você pegar uma camiseta preta e estar customizando ele, e eles acharam super legal. A gente ensinou eles a tirarem um molde, porque lá eles têm internet, todo mundo lá tem celular, é interessante isso. E então nós ensinamos eles a estar tirando o molde, a como fazer esse molde e colocar na camiseta. Fizemos sabão com óleo de cozinha, que lá eles têm bastante, então é interessante, eles também não sabiam fazer. Então assim, como está reutilizando o óleo de cozinha que você usa, Eles jogavam no meio ambiente. Na verdade a gente trouxe isso para eles falando, não, você não precisa jogar no meio ambiente, você pode utilizar isso e está vendendo. Diante da precariedade no saneamento básico do município, um dos alunos da Unisanta teve uma ideia que certamente mudou o dia a dia dos moradores de Brasileia. Ele criou fossas sustentáveis, feitas com pneus que precisavam ser descartados e não tinham destinação apropriada. A grande parte da cidade, eles não tinham saneamento básico instalado, não tinham encanamento, a maior parte usava fossa negra, não era fossa séptica. E uma das ideias que a gente trouxe da universidade para poder apresentar na cidade foi a fossa séptica utilizando pneus. Um dos grandes problemas da cidade, quando a gente entrou em contato com a prefeitura, eles nos disseram que eles tinham, era a quantidade de pneu, porque fica do lado de uma BR. E eles não tinham como descartar esses pneus, eles estavam juntando todos num galpão e eles mandavam para outra cidade para poder fazer o descarte. Então a ideia foi a gente construir uma fossa com pneus. A gente conseguiu instalar 2 fossas lá na cidade de Brasileia, com auxílio da prefeitura, onde a gente capacitou 36 pessoas. O andamento da fossa foi acompanhado por alguns funcionários da prefeitura. Esses funcionários eles ajudaram a gente do começo até o final da fossa e eles ficaram capacitados para poder fazer
Tanto que depois da segunda fossa que a gente apresentou para a população, o pessoal foi ver a instalação da fossa e a gente estava explicando no local como é que fazia, como é que era todo o planejamento da fossa. E na entrega da segunda fossa já foram encomendadas, acho que umas 6 ou 7 fossas para a prefeitura. Segundo a equipe, todas essas ações desenvolvidas entre os dias 5 e 21 de julho levaram grande transformação à comunidade. Quando a gente chegou lá, a gente viu que realmente era pouco, por um lado, mas por outro, para algumas pessoas, veio fazer muita diferença. E o aprendizado não foi só para os moradores de Brasileia, não. Muitas vezes a gente vive na nossa bolha aqui, que a gente acha que tudo é assim e eu vejo uma notícia na internet ou na televisão e falar, beleza, mas a vida deles é assim, então para eles é normal. Mas quando você chega lá e a gente não sente, né? Enquanto a gente está aqui longe, separado por uma tela, a gente não sente pelo que eles passam, né? Quando a gente chega lá e vivencia aquilo, é assim, uma outra visão de mundo. Depois que eu voltei de lá, eu vi que não tem para que tanto reclamar e tem muito mais motivo para agradecer. E vejo minha mãe, minha irmã até mesmo reclamando e fico pensando, pô, não é bem assim, né? Tem coisa que não precisa reclamar tanto. É um detalhe mínimo e às vezes fica remoendo aquilo por uma hora ou às vezes o dia inteiro. Então tem coisa que dá para você parar um pouco de reclamar e agradecer. Muda a tua visão de vida, né? Totalmente, tá até aqui o slogan, né? Lição de vida e cidadania, cara. É sensacional isso. Palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor do mestrado em Direito da Saúde da Unisanta, Herman Benjamin, encerra a Semana Jurídica 2019. O auditório do Bloco E ficou lotado. No encerramento da Semana Jurídica 2019 da Unisanta, palestra do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, sobre direitos do consumidor. A segunda sessão é o direito privado e é realmente o núcleo, a nave-mãe, por assim dizer, do direito do consumidor. O ministro Herman Benjamin, que é um dos autores do Código de Defesa do Consumidor e professor do mestrado em Direito da Saúde da Unisanta, destacou que o STJ recebe por ano 300 mil recursos. Uma parte diz respeito ao tema. Na seção de direito privado, eu me arriscaria a dizer que os processos, os litígios de consumo representam mais de 30% de toda a distribuição para os 10 ministros que compõem a segunda sessão. Ele que também é um dos coautores do Código de Defesa do Consumidor, também um dos coautores da Lei de Crimes Ambientais, veio nos brindar aqui justamente com a temática de consumidor. Vai com certeza a maior autoridade em direito do consumidor do país, falando sobre os temas mais polêmicos que estão chegando sobre as questões de consumidor no Superior Tribunal de Justiça. Hoje é comemorado o Dia da Juventude. O principal objetivo da Organização das Nações Unidas, que instituiu a data em 1999, é a educação e conscientização sobre o papel dos jovens no futuro do planeta. Jovens e cheios de sonhos. Que todos tenham igualdade, tanto igualdade em respeito com o próximo, igualdade nas salas de aula. A gente espera muito que o mundo seja um lugar melhor para se viver, que não tenha preconceitos, que o meio ambiente cada vez mais melhore também, que a gente não passe por esses problemas que hoje nós enfrentamos. Um mundo sem miséria, onde as crianças não passem fome, onde não exista pobreza e onde todos possam ter acesso a uma educação, onde todos possam estudar e terem um futuro melhor. Com a educação, acabamos a guerra, acabamos com a fome. Então, se todo mundo tiver educação, o mundo será bem melhor. Educação e conscientização são um foco da ONU neste 12 de agosto, Dia Nacional e Internacional da Juventude. A presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, alerta para o número de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Metade das crianças do mundo ainda não dominam a leitura, não dominam a escrita, a matemática.
No Brasil, ainda muitos jovens, de cada 4 que entram no ensino fundamental, apenas 2 chegam no ensino médio. E desses, apenas 1 vai para o ensino superior. Recentemente, a também escritora e psicóloga Lúcia Teixeira lançou o livro Caminho para Ver Estrelas. A obra é mais uma contribuição para o tema. Desafia a imaginação de jovens e adultos. Mostra que é possível superar as dificuldades e sonhar. Ano Santa faz parte da UNAI, que é o United Nations Academic Impact, que reúne as instituições de ensino superior do mundo que prestam contribuição para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que o mundo tem que alcançar até 2030. E Caminho para Ver Estrelas, uma obra que foi feita sobre jovens e para jovens, continua, não é apenas mais um livro. Ele também significam palestras, encontros, publicações e também nas redes sociais. Então, acompanhem nas redes sociais, o Facebook, o Instagram do Caminho para Ver Estrelas e também deem a sua contribuição. Participem online ou também nas várias atividades que estamos desenvolvendo. Depois do intervalo, tem esporte no Caderno Regional. Destaque para a participação dos times paulistas na rodada do Campeonato Brasileiro. Até já! O assunto no início deste segundo bloco é esporte. O jornalista do Santa Portal, Ted Sartori, analisou a participação dos times paulistas na 14ª rodada do Brasileirão e os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que terminaram no fim de semana. No clássico Sansão, disputado sábado no Morumbi, o Peixe saiu na frente. Sacha no fim do primeiro tempo, 1-0. Na segunda etapa veio a virada tricolor. Alexandre Pato empatou no comecinho. O zagueiro Felipe Aguilar cometeu pênalti nesse lance. Reinaldo converteu, 2-1. Em nova falha do zagueiro colombiano, o camisa 7 do São Paulo fez mais um. No final, o Santos ainda descontou. Raniel contra, mas não havia tempo para mais nada. 3-2 para os mandantes. Foi um clássico de 2 tempos distintos, né? O Santos teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o São Paulo foi muito superior, acabou fazendo a diferença. O Pato, o Alexandre Pato, que nem sempre joga bem, nesse clássico fez de tudo, acabou fazendo 2 gols e decidiu o clássico em favor do São Paulo. O São Paulo foi muito superior no segundo tempo e se refletiu no placar final 3-2, que mostra ter um certo equilíbrio pelo primeiro tempo que o Santos fez. Mas no geral o São Paulo mereceu a vitória. Mesmo com a derrota, o alvinegro praiano permanece na liderança da competição com 32 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro, domingo, às 16h em Minas Gerais. Bom, agora o Cruzeiro é comandado pelo Rogério Ceni, né? Jogando fora de casa, o Santos certamente terá um grande desafio pela frente, em função dos resultados que o Santos também derrota no Clássico também. O Santos vem de derrota no Clássico para o São Paulo. Eu acredito que um empate, de repente, eu não duvidaria que fosse um bom resultado para o Santos em razão de todas as circunstâncias que se avizinham. Já o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, jogando em casa, perdeu uma ótima oportunidade de diminuir ainda mais a diferença de pontos para o Santos. Empatou em 2-2 com o Bahia. O Palmeiras acabou tirando apenas 1 ponto, né, do Santos. O Santos perdeu no sábado, o Palmeiras certamente esperava fazer um resultado contra o Bahia. Agora está a 3 pontos do Santos, né? Mas no jogo em si, o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras culpabilizaram muito a arbitragem. E, no entanto, a meu ver, não tem o menor sentido uma queixa dessa, porque o VAR, por exemplo, quando participou decisivamente nos 2 pênaltis que foram dados para o Bahia, os 2 pênaltis aconteceram. O que talvez o Palmeiras tenha que se queixar, aliás, é uma queixa geral, é da demora em que essa decisão veio. Aí sim, porque o segundo tempo, por exemplo, teve 10 minutos de acréscimo. Quer dizer, isso sim seria uma queixa. Agora, quanto à existência dos pênaltis, não há nenhuma dúvida que eles existiram. O que faltou ao Palmeiras foi decidir se aproveitar dessa derrota do Santos para encostar um pouco mais na classificação. Corinthians e Internacional de Porto Alegre ficaram no 0-0 no Beira-Rio. Um jogo ruim, né? O Corinthians não... Em termos de resultado, curioso que o Corinthians está em 6º, né? O empate não foi tudo ruim porque o Corinthians continua no bolo, mas é um jogo fora de casa, tem que se levar em conta isso também. O Inter também é um adversário que está envolvido com a Copa do Brasil.
Então, no frigir dos ovos, acaba sendo um bom resultado para o Corinthians, apesar do 0-0. E agora vamos falar dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que terminaram no fim de semana. O Brasil teve recorde de medalhas, 55 de ouro e 171 ao todo. Um pessoal que treina nessa piscina aqui atrás teve um papel importante nessa conquista. O Brasil, inclusive, não ficava na segunda posição dos Jogos Pan-Americanos desde a edição de 1963, quando foi sede, né? A cidade de São Paulo foi sede. Nós tivemos Ana Marcela com medalha de ouro, o Leonardo de Deus também, a Gabriele Roncato com bronze, ou seja, foram presenças marcantes nessa campanha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru. Contribuíram decisivamente para que o Brasil fizesse uma boa competição. Porém, Ted Sartori não acredita que os bons resultados no PAN sejam um parâmetro para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Porque a abrangência dos Jogos Olímpicos é o mundo inteiro. Então, há países que são fortes em outros lugares do mundo. Você tem a China, você tem a Rússia, você tem países que se dedicam ao esporte uma atenção muito maior do que os países das Américas, que têm os Estados Unidos como líderes nisso. Então, o Brasil não deve se iludir. Há uma tendência a isso, né? O resultado faz com que alguns se iludam, mas não é possível se iludir nesse sentido. Por causa disso, a abrangência dos Jogos Olímpicos é muito diferente. A Escola de Artes Cênicas da Secretaria de Cultura de Santos está completando 10 anos. Foram programadas várias atrações no Teatro Guarani para comemorar a data. Fotos, figurinos, adereços e partes de cenários contam um pouco dos 10 anos da Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo. O primeiro diretor artístico, Márcio de Souza, lembra como foi o começo. Foi um início, foi em 2009, né, para 2010, quando nós viemos para cá e trouxemos, o Teatro Guarani estava recém-inaugurado e a gente trouxe o curso da Secult de teatro para cá. Então, na verdade, e aí era um curso com criança, com jovem, com adulto, com terceira idade, era, para você ter uma ideia, era tudo misturado, nos horários organizadinhos, de manhã era criança, à tarde eram os jovens, à noite eram os mais adultos. E aí, com o tempo, foi se criando um pensamento de formação, né? De uma formação mais organizada para o estudo do teatro. Aí eu assumi o teatro, artisticamente o teatro, e veio o saudoso Roberto Pérez dividir comigo a direção artística da escola. Então ele ficou com a direção artística da escola e eu fiquei com o agendamento do teatro. Foram programados espetáculos teatrais para comemorar a primeira década da Escola de Artes Cênicas da Secretaria de Cultura. Na abertura da programação foi apresentado um espetáculo de dança e poesia. Em 10 anos, a Escola de Artes Cênicas formou mais de 130 profissionais. Entre eles, o santista Christian Malheiros. O ator foi o protagonista do longa-metragem Sócrates. Pra onde é que tu vai? Que deve chegar às telonas no mês que vem. E também participou da série Sintonia, da Netflix. Ter uma oportunidade dessa de estudar uma escola pública que te contempla, estudar teatro de segunda a sexta, de você estar sempre ali naquele estudo, é muito bom, porque isso, além de abrir o caminho, você começa a se entender como artista, como ator, você entende a importância do seu instrumento de trabalho, você entende que você não é só lá e dar um texto, você tem que ser mais humano, você tem que ter sensibilidade. Então, assim, essa oportunidade, ela permite com que você olhe o mundo de uma outra forma e pense numa transformação, porque a gente só faz teatro porque a gente quer transformar o mundo, a gente quer transformar, não o mundo no geral, mas assim, se a gente conseguir mudar uma ideia de dentro de casa, das pessoas mais próximas, já é um ganho muito grande. Então a gente faz teatro para causar uma transformação, primeiramente na gente e depois no externo, né? A gente tem aqui uma escola pública em Santos que oferece um curso de formação de atores durante 3 anos, uma carga horária de mais de 2.000 horas, e uma profissionalização. A escola oferece um trabalho profundo,
que profissionaliza o ator, né? É uma escola de formação de atores. E com o certificado da escola, o aluno vai ao sindicato e consegue retirar o DRT, que é o registro profissional. A edição de hoje termina aqui. Amanhã, Irineu Alves volta ao comando do Caderno Regional. E você confere uma edição especial com tudo sobre o Fórum de Debates Porto e Negócios. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.